Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, nós somos convidados, na primeira leitura, a considerar a importância da esperança na nossa vida. Sabemos que muitas vezes acontecem coisas que nos fazem desanimar. Problemas, enfermidades, mortes, incompreensões e assim por diante. Mas a fé cristã, ela se baseia nas promessas feitas por Deus que se realizam em Jesus Cristo. E somos chamados a viver e alimentar sempre a esperança. A leitura de hoje, Hebreus 6, de 10 a 20, fala sobre essa importância da esperança. Desejamos que cada um de vós mostre até o fim esse mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não ser deslentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança se tornaram herdeiros das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te acumularei de bênçãos, te multiplicarei em grande número. E Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. A esperança, com efeito, é para nós âncora da vida, segura e firme. Vamos pedir ao Senhor, então, nesta terça-feira, que Ele nos ajude a alimentarmos a esperança e, principalmente, animarmos aqueles e aquelas que, por várias razões, encontram-se desesperançados. Sejamos nós, com a nossa solidariedade e compaixão, que animemos essas pessoas que estão tristes e abatidas a recobrarem as suas forças. O Evangelho proposto é Marcos capítulo 2, de 23 a 28. Nos encontramos aqui, neste trecho, com uma das vezes em que Jesus entra em discussão, em polêmica contra os fariseus, porque Jesus, diante do sábado, é livre e realiza ações que, segundo a lei de Moisés, não eram permitidas. E ele é confrontado por causa disso. Na cena do Evangelho de hoje, os discípulos de Jesus, juntamente com ele, atravessam os campos e começam a colher as espigas de trigo enquanto caminhavam. E são confrontados. Como vocês fazem isso no dia de sábado? Isso não é permitido. E Jesus então conta o caso de Davi e seus companheiros que, quando estavam com fome, comeram inclusive os pães oferecidos no templo, e somente os sacerdotes podiam fazer isso. E Jesus então diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Filho do Homem é também Senhor do sábado. Portanto, o que nós contemplamos nesse Evangelho é a imensa liberdade de Jesus diante das prescrições humanas. Nós muitas vezes encontramos na igreja pessoas, grupos, movimentos que são muito atentos às normas, às leis, às regras. Certamente tudo isso é muito importante. Sem isso seria impossível vivermos. Mas Jesus nos faz irmos além disso. Qual é a norma fundamental que nós não podemos abrir mão? A necessidade do próximo. E necessidades fundamentais, como a que aparece no Evangelho de hoje. Fome.
combater a fome, buscar soluções para superar as dificuldades de tantas e tantas pessoas, de tantas e tantas famílias, isso sim deve ser o fundamental, aquilo que não se pode abrir mão. Peçamos ao Senhor que nos alcance a graça de termos esse discernimento. O que realmente precisamos seguir e não podemos abrir mão? E outras situações que podemos sim abrir mão delas em vista de um valor mais importante. Não é fácil, certamente, perceber isso. Muitas vezes podemos nos equivocar. Por isso, mais uma vez, o nosso olhar se volta para Jesus. É Ele, o homem livre por excelência. É Ele, aquele que dá a sua vida, que esquece de si, que olha para o outro, que vive para que o outro tenha vida. Que possamos sermos seus companheiros, suas companheiras, e viver no seu seguimento aquilo que Jesus trazia no seu coração, essa bondade, essa capacidade de se doar, de se entregar, que vai ser completada no sacrifício máximo de dar a vida na cruz, que nós também tenhamos essa graça de podermos viver uma vida para o outro e sabendo relativizar o que é preciso relativizar e não abrir mão daquilo que é fundamental para a nossa fé. Peçamos então a bênção de Deus para nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.